Oi, então estamos continuando com o nosso curso básico de Direito Tributário e agora vamos para a nossa 11ª aula. Estamos já chegando no final. Nós vamos tratar agora das causas, das garantias e privilégios do crédito tributário. Então a regra é a seguinte, ó gente, grave bem. Todos os bens que o sujeito passivo tem respondem pelo pagamento dos créditos tributários. Ah, professor, mas eu sei de uma pessoa que estava devendo para a fazenda e tem lá tem um terreno, mas esse terreno tem uma garantia real, está penhorado em favor de um banco lá porque ele pediu um empréstimo. E aí, como é que fica isso? Quem é que vai receber? Vai receber a fazenda ou vai receber o credor que tem a garantia real? Gente, vai receber a fazenda. Então não interessa se o bem está gravado com ônus real ou não. E não importa também a data do ônus. Quem vai receber em primeiro lugar será a fazenda pública, frente ao credor com garantia real. Ah, mas existe alguém que recebe antes da fazenda pública? Sim, os credores trabalhistas. Então, o crédito tributário só vai perder para os credores trabalhistas numa disputa de preferência de pagamento. Ah, professor, mas tem a pessoa ali, estava devendo um imposto e tem um único imóvel e esse imóvel serve de residência para a família. Esse imóvel é empenhorável? Sim. Nesta hipótese, o imóvel é impenhorável, porque o Código Tributário ressalva os bens que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Então, nessa hipótese, o sujeito passivo não vai perder o seu imóvel na penhora e posterior leilão, não é? Para o crédito, para a satisfação do crédito tributário. Um outro artigo que tem muito importante a respeito das garantias e privilégios do crédito tributário é o problema relacionado à fraude à execução. Por quê, gente? Porque muitas vezes os contribuintes, ou muitos contribuintes, quando devem, começam a se desfazer dos seus bens para se verem livres, para não perderem os seus bens, não é? Para o credor tributário. Pois olha só, se o débito tributário tiver sido inscrito em dívida ativa e depois da inscrição em dívida ativa o devedor vender os seus bens e não tiver outros bens que possam garantir o pagamento do crédito tributário, esta venda é considerada como sendo fraude à execução. Então, o que vai acontecer nessa hipótese? O juiz da execução fiscal vai mandar penhorar o bem que foi indevidamente alienado. Vai a penhora e vai a leilão para o pagamento do crédito tributário. É uma presunção absoluta de fraude à execução. Por isso tem que se tomar muito cuidado quando for efetuada a aquisição de bens móveis ou imóveis. Sempre se deve verificar se quem está vendendo era ou não devedor da Fazenda Pública, se tinha ou não crédito tributário inscrito em dívida ativa. Em relação à administração tributária, os poderes da fiscalização, eles são muito amplos e eles se aplicam a todas as pessoas, quer sejam contribuintes, quer não. Inclusive, estão sujeitas à fiscalização aquelas entidades que gozam de imunidade tributária ou até mesmo de isenção de natureza pessoal. E o Código afasta quaisquer limitações legais que excluam ou limitem o direito da Fazenda Pública de examinar livros, arquivos, documentos, etc. A necessidade também de o contribuinte manter a conservação dos seus livros obrigatórios até que ocorra a prescrição dos créditos tributários. E aqui, reparem bem, nós falamos a prescrição de 5 anos, né, para a Fazenda Pública, cobrar o crédito.
Então, como o contribuinte tem que guardar os livros até que ocorra a prescrição, não são só 5 anos. Por quê? Porque nós vimos que a prescrição começa a correr depois de constituído o crédito tributário. E qual é o prazo que o fisco tem para constituir o crédito? 5 anos. Então, reparem, nós temos 5 anos para a constituição do crédito, mais 5 anos para cobrar o crédito. Então, o prazo de guarda dos livros é, na verdade, de 10 anos. Outro detalhe aqui, não confundam o prazo de prescrição para a Fazenda Pública cobrar o crédito com o prazo de prescrição para o contribuinte reaver o indébito. O prazo de prescrição para a Fazenda cobrar está no artigo 174 e o prazo de prescrição para o contribuinte reaver o indébito está no artigo 168, inciso 1 do CTE. O Código também exige que todo o processo de fiscalização seja documentado e que todo mundo está obrigado a apresentar à fiscalização as informações que dispuser, ressalvado aquelas situações em que há o dever legal de guarda do sigilo. E a propósito do sigilo, a fiscalização também está obrigada a resguardar o sigilo fiscal. Não pode sair divulgando as informações fiscais do contribuinte, mas há algumas situações em que o próprio Código excepciona do sigilo fiscal. Então, a primeira é quando houver requisição judicial. O juiz pode, hoje, através de sistemas eletrônicos, obter as informações fiscais do contribuinte junto à Receita Federal. Existem sistemas de informática em que o juiz, ele mesmo, através de senha, vai lá e busca as informações junto à Receita Federal. É claro que tudo isto é documentado, é muito bem controlado e de modo que o juiz não tem essa liberdade para acessar informações de quem ele bem entender. Não é assim, não. Funciona dentro dos limites previstos em lei. Também pode haver a requisição administrativa, quando houver, por exemplo, a instauração de um procedimento administrativo para investigar um servidor público acusado de corrupção. Então vamos ver como é que foi a movimentação dos bens dele junto à Receita. Então, mediante um processo regularmente instaurado, requisitam-se essas informações e esse intercâmbio de informações deve ser resguardado também do sigilo. As próprias fazendas públicas, por sua vez, podem trocar informações entre si. Então, o Estado, a União, por exemplo, podem trocar informações. E aquele exemplo que eu dei para vocês do lançamento do ITCD, vocês vão ver que ali houve a troca de informações entre a Fazenda Federal e a Fazenda Estadual. A partir dali é que desencadeou o lançamento de ofício do imposto sobre doação. Por outro lado, pode haver a divulgação da representação fiscal para fins penais, quando há prática de crimes contra a ordem tributária, a divulgação de inscrições em dívida ativa da Fazenda Pública, e hoje isso se obtém na internet, no site da Procuradoria da Fazenda Nacional, a concessão de moratória ou parcelamento dos créditos tributários e também a outorga de incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária que tenha como beneficiário pessoa jurídica. Então, tudo isto pode ser divulgado nos termos do artigo 198, parágrafo 3º do Código Tributário. O mesmo artigo, no parágrafo 4º, autoriza que a administração tributária requisite informações cadastrais ou patrimoniais do sujeito passivo a órgãos e entidades públicos ou privados que operem cadastros ou tenham, então, registros de operações com bens e ou direitos. E todos, inclusive os órgãos da administração pública, devem colaborar com a administração tributária e compartilhar os dados que dispuserem, dados cadastrais e patrimoniais, a respeito das pessoas que são por elas administradas ou são por ela supervisionadas. E cada vez mais
está havendo esse intercâmbio de informações entre entidades privadas e entidades públicas, objetivando uma maior fiscalização e controle da arrecadação tributária. Uma vez apurado o crédito tributário, ele vai ser inscrito, eu disse, em dívida ativa. Então, no âmbito federal, professor, como é que é essa inscrição? É automático, gente. O que acontece? É feito o lançamento, não houve o pagamento, através de comandos, o crédito é inscrito em dívida ativa, é extraída a certidão de dívida ativa, e eu vou mostrar para vocês o modelo de certidão de dívida ativa, e é promovida a execução fiscal. Mas sempre vai ter o lançamento de ofício antes da inscrição em dívida ativa? Não. Mas por que não? Porque tem casos, como eu falei para vocês, que são tributos autolançados. O contribuinte não pagou, vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser ajuizada a execução fiscal. Professor, poderia me dar um exemplo? Sim, o imposto de renda. Se você deve imposto de renda e apresenta a sua declaração e diz lá que apurou o imposto a pagar, o sistema calculou, né? Diz, olha, tem que pagar aqui 100 mil. Eu não vou pagar. Ok, não vai pagar? Muito bem. Vai ser inscrito em dívida ativa, automaticamente, depois de passado o prazo, né, de vencimento. Vai ser inscrito em dívida ativa, vai ter multa, vai ter juros e vai ser promovida a execução fiscal. Teve lançamento materializado no auto de infração? Não teve. Por quê? Porque aquelas informações que o contribuinte prestou foram tomadas pela administração e, através das informações do contribuinte, foi cobrado o crédito tributário depois de inscrito em dívida ativa. Então, existem também, ou melhor dizendo, o código prevê requisitos para inscrição da dívida ativa e para a respectiva certidão de dívida ativa. Esses requisitos hoje, no âmbito federal, nós não temos tido problema, porque a legislação evoluiu, os sistemas evoluíram, então não há nulidade sob aspecto formal em relação aos tributos federais. Se isso ocorrer, é muito raro. Pode ser que talvez em alguns municípios, que não tem um sistema de controle tão rigoroso, acabe tendo alguma nulidade a inscrição ou a CDA. Professor, e se for nulo? Bom, se for nulo, aí pode haver a substituição tanto da certidão de dívida ativa, tanto uma nova inscrição, quanto a substituição da certidão de dívida ativa. Então, se está lá na execução e vem a entidade e substitui a certidão de dívida ativa, o juiz, então, reabre ao executado o prazo para oferecimento de embargos, que vai poder ficar restrito àquela parte da CDA que foi modificada. Existem aqui alguns requisitos para a substituição da CDA, mas que não vem ao caso aqui no nosso curso. E depois nós temos, e finalmente, as certidões negativas de débito e as certidões positivas com efeito negativo. Essas CNDs, elas são importantes porque a legislação costuma exigir que o contribuinte apresente a prova de quitação dos tributos para a prática de uma série de atos ou de negócios jurídicos. Então, essas certidões de dívida, certidões negativas de débito, elas são obtidas hoje até mesmo pela internet. E ao lado dessa certidão existe a chamada certidão positiva com efeito de negativo. O nome é esse mesmo, gente. Certidão positiva, mas tem o mesmo efeito de negativa. Quando? Quando o crédito tributário não estiver vencido. Se não está vencido o crédito, o contribuinte não pode ser reputado como devedor. Então, a certidão é positiva com efeito de negativo. O contribuinte era devedor, foi promovida a execução fiscal, mas houve a penhora na execução fiscal dos bens do contribuinte. Bom, se houve a penhora, a execução está garantida. Então, certidão positiva com efeito de negativa. E, por fim, o último caso que autoriza a expedição da certidão positiva com efeito negativa é quando houver uma daquelas causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, que nós tratamos lá no artigo 151. Por exemplo, o parcelamento. Então, se o contribuinte obtiver o parcelamento, enquanto ele estiver em dia, vai ter direito à certidão
positiva com efeito negativo. Ah, ele impugnou o crédito. Também está suspensa a exigibilidade, direito à certidão positiva com efeito negativo. Então, eram essas as explicações básicas que eu queria trazer para vocês a respeito do nosso complexo sistema tributário. Espero que tenham gostado das aulas. Se tiverem dúvidas aí, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, boa sorte, bons estudos e até a próxima.